programa Mais Saúde na Escola se preocupa em gerar segurança e saúde no ambiente escolar. Entende que o profissional valorizado trabalha com satisfação. O aluno bem assistido aumenta o rendimento e traz tranquilidade aos pais. Para isso, o programa Mais Saúde na Escola une os conceitos do serviço médico e ambulatorial e de promoção à saúde ao serviço de segurança e saúde do trabalho. Atendimento ambulatorial, orientações de nutricionistas e psicólogos, elaboração de programas do trabalho PPRA, PCMSO, exames admissionais e demissionais e homologação de atestado. O programa Mais Saúde na Escola garante a redução dos custos com o absenteísmo e o aumento da produtividade de seus colaboradores e alunos, proporcionando as condições necessárias para que o ambiente escolar seja o local propício de cuidado e atendimento eficaz às necessidades diárias. Comprometidos com a excelência em mais de 10 postos ambulatoriais, preparados com equipamentos de alto padrão e profissionais gabaritados, a Med Mais está pronta para atender em todo o país e trazer o mais alto conceito de saúde e segurança ao ambiente escolar. Eu sou Nayara Stork, eu sou jornalista do Grupo Med Mais e eu trouxe vários convidados para falar sobre saúde nas escolas. Nós temos um programa da Med Mais chamado Mais Saúde nas Escolas e hoje temos um convidado muito especial, que é o deputado Jorge Viana, deputado distrital aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que tem um projeto de lei focado em enfermagem nas escolas, na presença de um enfermeiro nas escolas. Já já ele vai explicar melhor para vocês sobre o projeto de lei. Para contextualizar um pouco mais, eu fiz uma pergunta quando a gente começou a promover essa live. Quem cuida do seu filho ou dos alunos quando ele se machuca na escola? Será que as escolas estão preparadas para atender emergências? Será que as escolas estão preparadas para cuidar dos filhos no sentido mais da parte de saúde, da parte de acidentes diários, porque o ambiente escolar ele é propício a isso. As crianças estão sempre se machucando, elas estão sempre brincando, elas estão sempre correndo, e os jovens também estão praticando esportes, eles estão sempre suscetíveis a se machucar, a surgir uma emergência. Ou não só por causa de machucados, mas também se aquela criança tem um quadro de saúde delicado, se aquela criança tem um quadro de ansiedade, por exemplo, ela precisa ter uma pessoa que possa atender ela se ela passar por uma situação de emergência. Então, para falar um pouco mais sobre a ideia do projeto de lei, eu vou convidar o deputado Jorge Viana, que está com a gente junto com a nossa CEO, a Bruna Lívia, e junto com a Franciele, que é a nossa gerente do Mais Saúde nas Escolas. Ele vai explicar sobre o projeto de lei 736 de 2019. Bom dia, deputado. Você pode explicar para a gente por que você criou esse projeto, de onde ele surgiu? Olá, bom dia. Bom dia, Graziele. Bom dia, Nayara. Bom dia, Bruna. Bom, obrigado pela oportunidade de poder aqui falar um pouco mais, sobre o nosso projeto. É um projeto que eu diria inovador na parte legal da legislação, mas não é inovador porque você já presta esse serviço, e muitas escolas no Brasil também têm essa sensibilidade, esse cuidado com a pessoa, com o aluno, Então, acho importante e parabenizo vocês por terem trazido esse tema agora, para todo o DF. Eu, particularmente, não sabia que existia serviços especializados nesse sentido. A ideia de fazer o projeto foi baseada na nossa vivência, Eu sou educador também, sou professor de formação e sou um profissional de enfermagem, técnico e enfermeiro. E andei nas escolas, muitas escolas, fazendo palestras e vendo a necessidade de falar um pouco mais, de trazer mais o aluno, trazer mais a pessoa para o mundo da saúde.
Interessante que eu fazia palestras de DSTs nas escolas, e era assim, jovens de 16 anos, de 15 anos, de 17 anos, que já tem, inclusive, relações com parceiros, mas não conhecia absolutamente nada sobre as doenças, sobre os problemas que podem ocasionar, né? Enfim. Então, assim, eu acho que a gente precisa trazer a saúde, não só a saúde, mas outros temas também, né, para as escolas, para que a gente tenha um cidadão formado, crítico e conhecedor, né, do mundo aqui fora, né? Porque o mundo escolar ele é muito restrito. Quando o aluno sai, é que ele vê as dificuldades. Bom, então, estou à disposição para falar sobre o nosso projeto. Como eu falei, é um projeto que eu fiz baseado no que eu já vivi nas escolas, do que eu já presenciei, e não tem muita complexidade. Como a Nayara falou, as escolas, elas têm, no seu dia a dia, os seus acidentes, né? Acidentes escolares, como nós temos também nos acidentes domésticos. Nós temos que saber fazer, saber o que fazer e o que não fazer. Na verdade, eu sou instrutor do SAMU, né? Trabalho no SAMU, estou afastado porque eu estou na Câmara, mas eu sou instrutor do SAMU, e nós temos uma premissa básica no socorro, que é, primeiro, é saber o que fazer e saber o que não fazer. Porque, às vezes, na intenção de querer ajudar um aluno numa queda, num trauma, você pode piorar essa lesão, e aí você tem um problema muito maior, porque você não soube o que fazer. Então, a ideia de ter um profissional de saúde, mais um, porque nós não podemos esquecer que, inclusive agora, aqui em Brasília, através do decreto do governador, os professores de educação física, os profissionais de educação física, são considerados também profissionais de saúde. E eles têm a competência de poder também atuar nessa área. Bom, então, a ideia foi a gente colocar um profissional que pudesse, além de dar essa assistência, né, dos primeiros socorros, de poder falar, palestrar, trazer novidades, porque o professor, embora ele tenha toda a própria natureza do serviço de estar ligado nas mudanças e tudo, mas não é o papel o principal dele, não é o objeto da sua formação em falar de saúde, né? Pode até falar nas matérias, mas superficial. E o profissional de saúde, ele tem essa vivência, ele tem essa experiência, e ele traz isso para dentro da sala de aula, para a comunidade escolar. Lembrando que esse profissional, ele não vai falar só com os alunos, ele vai falar com os professores, ele vai falar com os porteiros, com os vigias, com as merendeiras, ou seja, toda a comunidade escolar, ela vai participar, ela vai poder estar integrada nessas ações. E aí vai depender de cada escola como vão ser as ações, sobre palestras, sobre cursos, mini-cursos, enfim. Então, acho isso muito importante, né? Vai ajudar, dar uma segurança para os pais em saber que na escola tem esse recurso, esse apoio, né? E é uma comunicação também muito melhor, porque a gente tem hoje o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que nós somos responsáveis por essa locomoção entre o paciente e o hospital, e muitas vezes eu já fui em escola pegar pacientes, pegar alunos, e aí, se você tem um profissional também que possa se comunicar com a central de regulação, você tem uma linguagem mais técnica, e aí você pode até facilitar, tendo a opção de nem levá-lo ao hospital. Às vezes, um pequeno atendimento na escola já evita com que ele vá para o hospital. E se nós tivermos no colégio profissionais que não tenham tanta habilidade, assim, no ânimo da situação, ele pode trazer uma ambulância para o colégio, que talvez nem não haveria necessidade. Então, tudo isso a gente trouxe no projeto, a ideia é essa. Então, é mais ou menos isso. Acho que as perguntas elas vão esclarecer mais coisas. Obrigada, deputado. No seu projeto, fala sobre uma quantidade de alunos que a gente deve implementar um enfermeiro, né, disponibilizar um enfermeiro. Essas escolas, seria um enfermeiro para todas as escolas? Explica um pouco mais sobre a necessidade com relação ao número de alunos. Na verdade, vamos classificar aqui a enfermagem. A enfermagem é composta pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem e pelo auxiliar de enfermagem, que hoje o auxiliar de enfermagem e a enfermagem eles já se fundem
nem existe mais curso de auxiliar de enfermagem, sim técnico de enfermagem, que é um profissional também que é capacitado. A ideia aqui é nós termos um profissional técnico em enfermagem, pelo menos, né, nas escolas. Existe a legislação, as nossas leis que regulamentam na nossa profissão, a 5.905, a 7.498, que prevê que os profissionais de enfermagem sejam coordenados por um profissional graduado. Então, qual seria logo, digamos assim, não seria um problema, mas qual seria o questionamento? Ora, se eu tenho numa escola um técnico de enfermagem, eu necessariamente teria que ter um enfermeiro para supervisionar esse técnico de enfermagem. E isso se ele for contratado como técnico de enfermagem. Como é que nós podemos resolver isso? Se a escola for uma rede, ele pode ter um enfermeiro para coordenar todas as escolas. A coordenação pode ser à distância. Isso é uma coisa que já foi bastante debatido, porque, por exemplo, na UTI Vida, nós temos os técnicos de enfermagem que tripulam a viatura, mas não tem um enfermeiro lá dentro. Então, não necessariamente precisa do enfermeiro lá dentro, do lado do técnico, mas sim um enfermeiro que possa coordenar. Então, isso vai ser gerenciado de acordo com a escola. A escola pode contratar, né, um para poder fazer essa supervisão de todas as escolas. Isso não tem problema. Mas a ideia, em princípio, é o técnico de enfermagem, porque esse técnico ele já tem essa habilidade e a capacidade técnica de poder fazer isso, tudo que eu falei, palestras, atendimento pré-hospitalar, e tudo que for inerente aos primeiros socorros. Entendi. E aí, então, o projeto valeria para todas as escolas, né? Isso seria públicas e privadas. O projeto inicial prevê para que sejam escolas públicas e privadas. Aí, o que aconteceu? Esse projeto foi em 2019, não tinha pandemia ainda. Mas, Jorge, por que esse projeto ainda não passou? Esse projeto está na pauta, ele está na ordem do dia. Quando a gente consegue passar em todas as comissões, aprovar em todas as comissões, que também é muito difícil, a gente leva ele para a pauta. Essa pauta, ela fica, né, os itens ficam lá até que seja votado ou que eu peça para retirar de pauta. Eu não pedi para retirar de pauta. Algumas vezes ela entrou na votação e eu pedi para que pulasse esse item. Por quê? Porque eu fui contactado com um representante das escolas privadas, né, um sindicato, pedindo para que eu não fizesse, para que eu não colocasse esse projeto em votação, porque naquele momento que nós estamos na pandemia, houve, assim, fechamento de várias escolas, a situação financeira não está boa, e com isso eu poderia prejudicar mais ainda o comércio da educação privada. E aí eu achei razoável, pertinente, porque justamente na pandemia em que as escolas estavam passando dificuldades, não seria interessante colocar, ainda mais porque nós não tínhamos alunos na época ali nas escolas, né, em sala de aula. Então, a gente deixou para discutir melhor e colocar em pauta. E eu acho, inclusive, que essa live ela pode ser um divisor das águas, porque eu acredito que seja mais um apoio que nós teremos para que esse projeto prossiga. Porque eu entendo a situação do empresário, eu sei que tudo é muito caro, tudo é muito difícil, mas eu vejo pelo lado positivo de nós termos um projeto em que só beneficia. E não adianta o empresário, o dono da escola, achar que o professor ele possa fazer isso, que ele vai fazer isso e que ele faz isso. Não é responsabilidade do professor fazer primeiro atendimento. Não, ele não foi formado para isso. Eu já tive eu já tive em escolas, quando eu estava no SAMU, que eu fui pegar um paciente, uma criança ensanguentada, e que o professor falou assim, olha, eu não posso colocar ele no meu carro, porque esse menino, se ele morrer do meu carro para o hospital, a culpa vai ser minha. Então, assim, ele não é obrigado a levar o aluno no carro dele. Isso é fato. Mas a lei dos primeiros socorros diz que você tem que socorrer a pessoa, porque senão você pode responder. Só que eu posso responder também por fazer o atendimento, o mau atendimento. Então, fica aquela dúvida, o que fazer? Como fazer? Então, eu acho que o profissional de saúde lá, ele vai poder ser o responsável. Inclusive, a escola fala assim, não, nós temos um responsável aqui, e ele vai assumir essa responsabilidade. Agora, quem vai assumir a responsabilidade se acontecer nessa nessa locomoção de uma criança para um hospital? Então, na época, o argumento foi razoável, e agora a gente está voltando com esse tema, né, e vocês, eu acho que tem muita expertise para falar, e inclusive dados, né, se isso é viável, se isso, se isso realmente dá um impacto positivo, porque, sinceramente,
Se eu tivesse uma escola, uma creche, se eu tivesse uma creche, um berçário, eu colocaria um médico para fazer visita toda semana, pagaria um médico. Porque quando eu fosse anunciar que eu tinha um berçário, eu falaria, olha, pai, aqui o seu filho tem um médico, um nutricionista, um psicólogo que vem aqui toda semana. Você prefere botar seu filho aqui ou botar no outra creche, no outro berçário? Olha, pai, eu tenho aqui na minha escola, aqui, os alunos são muito assim, esses meninos aí de 17, 18 anos, tal, estão no período fértil, aqui nós temos palestras para profissionais, tal, sobre DST, sobre a reprodução, porque assim, a gente está falando de DST também, mas nós temos um outro problema que é a gestação muito precoce das jovens, porque o jovem acha que na primeira relação ela não vai engravidar, e muitas vezes a primeira relação já engravida, e elas acham que não acontece com ela, tal. Então, tudo isso eu acho importante, sabe, a gente levar para a sala de aula e que não atribua isso ao professor que já está cheio de atribuição. Então, agora que a gente promoveu essa live, que a gente está falando da volta dos alunos para a vida escolar, no novo normal, você acredita que vai haver também, então, uma aceitação por parte das escolas privadas, porque agora a gente vai voltar a trabalhar, né? As coisas vão voltar a funcionar, então eles vão precisar de um enfermeiro também. Eu acho que assim, a normalidade ela está começando, né? Como eu falei, houve um baque muito grande das escolas privadas, e eu reconheço isso, né? Mas a gente pode também trabalhar incentivos fiscais, por exemplo, na contratação. E o Estado ganha com isso. Se eu coloco um profissional de saúde numa escola, e se a escola privada, por exemplo, ela tiver um incentivo para alguma coisa, que seja um imposto lá pagando para esse trabalhador, você pode amenizar ali um custo maior nos hospitais, né? E veja bem, se eu tenho jovens em períodos férteis, se eu tenho jovens com doenças sexualmente transmissíveis, se eu tenho jovens que se machucam, ou seja, se eu tiver um profissional que possa prevenir, a gente sabe que a prevenção sempre é muito mais barato. Então, eu vou ter ali um profissional que vai ajudar a prevenir e, com certeza, vai sair muito mais barato para o Estado essa prevenção do que eu ter que pagar tratamento para esse jovem que não teve uma orientação adequada. Então, eu acho que é muito melhor. Já na rede pública, com certeza. Então, assim, o meu maior problema hoje que eu vejo é na rede privada. Na rede pública, isso aqui a gente já, eu acredito que não teríamos muito problema, porque a gente pode ser parceria com a Secretaria de Saúde. Nosso maior problema vai ser a rede privada, principalmente das escolas que têm, assim, a menor quantidade de alunos e que não passa por uma condição boa de financeira. Mas, como eu falei, eu acho que, ainda mais vocês que têm essa expertise aí, eu acho que vocês têm muito a contribuir para o próprio sindicato, né, entender que isso para ele vai ser um investimento, um dos melhores investimentos. Com certeza. Muito obrigada, deputado Jorge Viana. Eu vou fazer aqui uma breve introdução da nossa live para um pessoal que entrou depois que a gente já tinha começado. Então, essa é uma live promovida pelo Grupo Med+, que tem o programa Mais Saúde nas Escolas e que está trazendo esse assunto para discussão a respeito da presença de um enfermeiro responsável por fazer um atendimento de emergência, um atendimento para as escolas, no caso, tanto para o corpo docente quanto para os alunos e estudantes. Então, não é apenas o aluno e o estudante que vai ser beneficiado, né, mas todo o corpo docente da escola. Então, eu trouxe o deputado Jorge Viana, que é o deputado distrital aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que explicou sobre o seu projeto de lei, que é o 736, que é justamente um projeto que exige a presença de um profissional de saúde, no caso, um enfermeiro, para todas as escolas, principalmente as escolas que têm um número altíssimo de estudantes, né? Escolas com mais de 200, 300 estudantes, tanto privadas quanto públicas. Então, para falar um pouco sobre o nosso programa, que é o Mais Saúde nas Escolas, eu convido a nossa CEO, que é a Bruna Lívia. Não tem ninguém melhor para falar desse projeto do que ela, né? E na sequência a gente vai ouvir um pouco mais da gestão do Mais Saúde nas Escolas com a Fran, que é a nossa gerente, a Franciele Torres. Então, Bruna, é com você. Então, gente, bom dia para todo mundo. Estou muito feliz de participar dessa live. Já gostaria de agradecer a participação do Jorge e também de todos os outros convidados. Esse projeto é um projeto tão lindo, né, Jorge? Assim, você falando sobre como surgiu essa ideia, e vem muito assim com a sinergia do que a Med+ também sempre enxergou e lançou esse projeto. Então, a gente está no projeto já há alguns anos, né, algumas visitas com o Mackenzie, que foi a instituição que trouxe para a gente esse diferencial, esse serviço, e se tornou um case de sucesso muito grande.
né? Porque eu sou mãe, tenho 2 filhas gêmeas de 9 anos, e falo para vocês com propriedade o quanto é realmente mais tranquilo e as vantagens e o bônus de ter um serviço desse, não só comercialmente, mas também sendo uma mãe, né, que recebe lá no final esse produto é de realmente uma grande valia, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente nunca se atenta à urgência e emergência, né, do fato, né? Tem todo aquele controle, né? Tem também que a Fran vai falar com mais propriedade também, que é a nossa enfermeira e gerente responsável por esse projeto, de ter aquela atenção, né, aos alunos, mas também o mais importante é de salvar vidas, que é o nosso DNA, que é a nossa visão, a nossa missão, né, de salvar vidas. Então, esse projeto, ele consegue trazer um diferencial para os pais, uma tranquilidade para os professores, para a direção da escola, um diferencial comercial também. Por quê? Porque aquela criança, ela recebe na ponta aquele trabalho. E eu falo com propriedade de, por exemplo, desde da mínima prestação de serviço até a máxima, que é a urgência e emergência. Então, nós já tivemos casos de urgência e emergência de traumatismo, né, de coisas bem complexas, até de alunos que têm diagnósticos como diabetes, como algum tratamento, que possivelmente, se não tiver um posto médico, esse serviço ambulatorial dentro da escola, não conseguiria, né, ter as suas atividades de criança, de desenvolvimento, de relacionamento com as outras crianças. Então, a gente trata lá do início, né, quando a criança pegou um atestado e ela pode estar no ambiente escolar, mas que muitas vezes o pai não pode levar porque tem um remédio controlado de horário, e provavelmente a professora não tem como cuidar disso. Então, a criança, o pai chega, deixa a receita, a medicação, tem aquela tranquilidade de que o seu filho vai estar ali, que a enfermeira vai ministrar essa medicação no horário certo, a medida certa, vai controlar. Se tiver febril, se tiver com alguns sintomas, vai entrar em contato com o pai. Se tiver algum tipo de intervenção maior, ela vai conseguir, né, dirigir o aluno para o hospital e ter os devidos cuidados. A gente também possui os médicos para poder fazer esse atendimento, esse acompanhamento. Mas existe também um outro lado, né, que algumas escolas conflitam, né, quando a gente vai apresentar o serviço mas a escola não é responsável, né? A gente está trazendo uma responsabilidade do pai para a escola. E aí é muito ruim, porque a escola vai ter que responder por isso. Então, eles têm um certo receio de realmente acatar essa responsabilidade. Só que, lógico, como qualquer atividade, a gente tem ali, né, as responsabilidades da empresa, as responsabilidades como pessoa, como profissional da área, como pai, como mãe. Então, tudo isso tem que sempre estar muito claro. E o benefício sempre é o nosso filho, né? Que a gente sabe que ele está ali, que ele vai tomar medicação, que se tiver algum problema, se na educação física ele bater a cabeça, a gente vai ser informado para poder ter uma certa atenção. Então, eu acho que a escola, ela realmente tem que ter esse olhar, porque nós, como pais, mães, a gente tem essa preocupação, né? Então, assim, e hoje em dia, essa lei, né, ela vai trazer realmente esse olhar, porque muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar dessa forma. Então, a Med Mais tem esse trabalho hoje, que é um trabalho lindo, fantástico, que a gente acompanha a evolução dos nossos alunos. Por exemplo, já teve um caso de uma aluna, de uma aluninha, né, uma criança ter um tipo como é que uma dependência de ir no posto médico sempre, porque tem uma certa dependência, porque muitas vezes viu os pais usando muita medicação e a gente consegue trabalhar com um psicólogo para tirar essa dependência, para que os pais enxerguem que talvez algum comportamento em casa está gerando isso para a criança. Então é um trabalho assim multidisciplinar,
né? A gente tem a parte médica de acompanhamento, a gente tem a parte de psicólogo também junto com os pais, tem a parte de nutricionista, que é um projeto lindo que a gente tem de trazer um pouco a educação saudável dentro da escola, né, nas cantinas e também fazendo algumas receitas na nossa cozinha gourmet com os alunos para trazer um pouco dessa consciência junto com eles, interação. Então, é um trabalho de educação mesmo e que realmente é fundamental hoje para o aluno, tanto como empresa, como pai, como escola. Ah, com certeza, é um projeto muito bonito. Eu acho que eu senti falta só de você falar um pouco como que ele surgiu, da onde que surgiu o nosso projeto, porque ele não surgiu assim, tipo, da necessidade que você viu para suas filhas, ele é um pouco mais velho, né, que isso. Ele é bem mais velho. Surgiu na necessidade mesmo do cliente e nossa de ver uma oportunidade, né, de agregar esse trabalho e também trazer um certo peso, uma necessidade tanto para o cliente que chegou, né, que foi o nosso primeiro contrato foi no Mackenzie, então ele viu essa necessidade porque existia uma demanda muito grande de pais que têm filhos diabéticos, filhos com alguma comorbidade, com alguma necessidade física, né, bolsa de colostomia e outras coisas. Então, surgiu essa necessidade do Mackenzie, que foi que viu que existia um outro lado de alunos e de pais e de filhos que não conseguiam achar alguma instituição que conseguisse, né, trazer esse tipo de integração para os filhos. Então, surgiu nessa necessidade e a gente começou a ver que realmente existia um mercado e pais carentes disso, e a gente começou a atuar com esse serviço. Muito obrigada, Bruna. Eu tenho só mais uma pergunta. Desde quando a gente tem esse projeto? Desde 2009. Já são mais de uma década, né, que a gente está no mercado atuando. Nós temos vários cases de sucesso. A gente tem tanto em Brasília, né, onde nós ficamos. Para quem não sabe, a MedMais surgiu em Brasília, né, então a gente tem também outros contratos focados em saúde nas escolas fora do Distrito Federal também. Muito obrigada, Bruna. Eu vou novamente cumprimentar a galera que entrou depois. Nós estamos realizando essa live, o Grupo Mais Mais está realizando essa live a respeito do Mais Saúde nas escolas e a respeito do projeto de lei do deputado Jorge Viana, que é um deputado distrital, que propôs a implementação de um enfermeiro para todas as escolas, para fazer o atendimento de emergência e o atendimento ambulatorial de escolas que tenham aproximadamente aí 200 alunos ou mais, né? Eu estava dando uma lida no projeto, não sei se a gente vai conseguir implementar para todas ou se vai ser mais pela necessidade dos alunos, né? Do número de alunos, que é uma necessidade que parece óbvia, né? Agora que a gente está falando, ter uma pessoa especializada para atender os estudantes ou o corpo docente em caso de emergência, mas na verdade isso ainda não é lei, né? Não existe em todas as escolas. Algumas escolas particulares têm a enfermaria. Nos Estados Unidos isso existe em escolas públicas, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir algum filme, por exemplo, em que tem a enfermaria, né? Que o aluno é encaminhado para a enfermaria para ser atendido. Então isso é ainda uma coisa muito nova no Brasil. Então, a gente está tentando fazer com que isso se torne lei por meio desse projeto de lei aqui do Distrito Federal, mas também fora do Distrito Federal, né? A gente quer que os nossos estudantes, os nossos alunos e todo o corpo docente esteja assistido, não só pelo enfermeiro, mas também, se houver a oportunidade, pelo programa Mais Saúde nas escolas. E para falar dele com relação à gestão, como que funciona, a gente trouxe a nossa gestora Franciele Torres, que vai falar um pouquinho mais sobre como ele é implementado, como ele funciona nas escolas e quais as escolas que já têm ele aqui em Brasília. É contigo, Franciele. Bom dia. Obrigada, Nayara, em especial ao deputado Jorge Viana, a nossa CEO Bruna, a todos aqueles que estão nos assistindo nessa live. Vou falar um pouquinho sobre a importância do projeto Mais Saúde na Escola. Eu também sou enfermeira e sou gestora nesse projeto.
Então, assim, nosso primeiro atendimento, ele é um atendimento, né, preventivo, muitas vezes também na parte de controles de doenças, bem como a Bruna disse, se tem uma criança que tem uma necessidade especial na escola, por exemplo, uma criança que tem diabetes, então nós temos essa equipe preparada para receber essa criança. Então, se essa criança tem uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia, então qual é o primeiro cuidado? Qual é o primeiro atendimento? Nós também temos, através das quedas, as possíveis fraturas, então tem as pequenas escoriações. Então, o que acontece? Quando essa criança ela chega na enfermaria, a nossa equipe, estando preparada, vai passar uma segurança quanto para a escola, né, que nós estamos ali, quanto também para o corpo docente. Então, o professor ele vai ficar mais tranquilo, bem como o senhor disse, deputado, que muitas vezes os professores eles não estão treinados para receber essa criança, para fazer o primeiro atendimento. Então, nós sabemos que o primeiro atendimento realizado de forma correta, ele tem 100% de sucesso. Então, nós temos essas equipes preparadas para receber as nossas crianças. Nós trabalhamos com os alunos através das rotinas dos nossos atendimentos. Ele facilita. O que acontece? Quando essa criança ela chega para a gente com a medicação agendada, por exemplo, igualmente a Bruna disse, uma criança está fazendo uso de antibiótico em casa. O pai trazendo para a escola essa receita, essa medicação ela vai ter uma continuidade. Então, ela vai ser assistida no período que ela estiver na escola, com a continuidade do tratamento que é feito em casa. Nós também, quando recebemos essa criança que tem necessidades especiais, juntamente com a nossa equipe, nós vamos traçar uma melhor forma da gente lidar com essa criança. Por exemplo, uma criança que tem uma síndrome de Down. Então, o que nós podemos fazer na diferença no atendimento dessa criança? Então, é muito importante, eu vejo participando nas escolas frequentemente, a importância da nossa equipe lá. Dá segurança para o pai, passa segurança para o pai, bem como também para as escolas. Eu falo que eu como mãe também, eu fico mais feliz e mais segura da minha filha ir para a escola e saber que se acontecer algo, vai ter uma equipe para prestar esse primeiro atendimento. Então, assim, é de extrema importância esse projeto nas escolas, sendo ela pública ou privada, pois neste momento, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos passando, então, assim, a nossa equipe ela é treinada para, se chegou uma criança com um sintoma de Covid, por exemplo, deputado, essa criança ela é isolada rapidamente, a gente vai entrar em contato com a família, a gente vai entrar em contato com a escola, a gente vai informar os protocolos e aí, através disso, a gente vai saber e mapear essas crianças para que isso não ocorra a contaminação entre as outras. Então, nesse momento de pandemia, eu costumo dizer que as escolas que têm as enfermarias, com certeza elas vão estar preparadas para receber as nossas crianças. Até porque também tem o medo, tem a ansiedade dos pais, tem essa preocupação, melhor dizer, do pai em deixar seu filho no ambiente hospitalar, ambiente escolar. Então, com isso, tendo a enfermaria dentro da instituição, vai passar essa segurança a mais para o pai. E eu acho que as escolas que têm hoje enfermaria, elas estão sendo preferencialmente procuradas pelos pais. Hoje, nós aqui em Brasília, nós atuamos no Mackenzie, atuamos também na Escola das Nações, na Maplebear, e também tem o Mackenzie São Paulo, tem Mackenzie Palmas. Então, assim, nessas escolas também tem o Centro Universidade, o CEUB, que também nós temos uma enfermaria lá dentro. Então, todas essas enfermarias que têm esses profissionais, os pais, os colaboradores, a própria direção da escola, elas têm mais segurança em receber esses alunos. Então, assim, uma importância que eu vi e que eu percebi durante todo o trabalho na escola, porque também sou enfermeira, sabe, deputado? Da importância dessa parceria entre escola e saúde. Então, assim, a partir dessa parceria, o nosso primeiro atendimento ele é realizado. E ele é realizado de forma
rápida e eficaz, faz toda a diferença. Com certeza. É quando a gente escuta, Fran, você falar sobre enfermaria na escola, eu não tive, né? Quando eu era aluna, eu não tive enfermaria nas escolas que eu estudei. Mas eu só tenho a ideia da enfermaria no hospital, da enfermaria numa clínica. É igual ou a gente implementa diferente? Porque a gente está falando de criança, a gente está falando de estudante. Eu acredito que não seja exatamente igual. O ambiente é diferente, como que é isso? Nayara, é diferente sim. É diferente porque a nossa equipe, ela faz o atendimento voltado para a criança, por exemplo. Então, assim, o nosso uniforme, ele é diferenciado, a nossa forma de atender essa criança é diferenciada, porque muitas vezes as crianças chegam na enfermaria com uma pequena dorzinha de cabeça, por exemplo, uma pequena cefaleia. Então, ela vai chegar, ela vai passar para a gente o que está acontecendo. Então, a nossa equipe treinada vai identificar se essa criança foi alimentada, se ela fez o lanche, se essa criança ela tem alguma doença que vem, por exemplo, já é crônico essa dor de cabeça, então a nossa equipe ela vai fazer a triagem. Quando a gente faz essa triagem, a gente vai identificar. Então é diferente. É igual uma urgência emergência no sentido de que se precisar de fazer um atendimento, uma possível fratura, aí sim, a possível fratura, a gente vai fazer esse atendimento bem como se fosse num atendimento pré-hospitalar, entendeu? Então, o primeiro atendimento não, o primeiro atendimento ele é diferenciado. Ele é diferenciado para cada caso. Então, tem criança que vai com uma pequena escoriação. Então, essa pequena escoriação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a limpeza, um antisséptico, colocar um band-aid. Eu vou identificar o que essa criança quer. Então, ao identificar, aí que eu vou fazer o primeiro atendimento. Ah, entendi. Então tem todo um procedimento diferente focado no atendimento infantil e juvenil de acordo com o público, né? Eu imaginei, porque eu acho que tem crianças que têm muito medo de ir ao médico. Tem criança que morre de medo de agulha, por exemplo. Às vezes a criança está com dor de cabeça, está se sentindo mal e fala, não, eu não vou porque senão vou sentir dor, fica até ansiosa, né? De saber que tem que tomar, por exemplo, vacina, por exemplo. Eu acredito que, eu sei porque eu já fui criança, todos nós aqui já fomos crianças, todos nós já tivemos medo de ir para o médico, né, eu acho. Então, é muito interessante saber que as nossas enfermarias, ou que as enfermarias que vão ser implementadas daqui para frente, pensem nisso, né, que seja um ambiente focado para a criança, que seja um ambiente acolhedor, que seja um ambiente que entende, que seja até meio lúdico, né, que, por exemplo, uma criança pequena não vai ser atendida igual um jovem de 14 anos, né? Então, tem todo um atendimento diferenciado. Isso é muito interessante. Eu acho o projeto muito bonito, tanto o projeto de lei quanto o projeto do Grupo Mais de Mais, que a gente está apresentando hoje aqui nessa live. É muito interessante a gente conseguir unir essas duas frentes, né? Tem a frente comercial e a frente do pública, né? Sendo representada pelo deputado Jorge Viana. Eu vou abrir para perguntas. Eu acredito que as pessoas que entraram, se elas tiverem alguma dúvida, elas podem mandar a pergunta tanto pelo chat aqui do Teams, ou se quiser me mandar a pergunta em vídeo, eu posso abrir o microfone de vocês. É só vocês me falarem aqui pelo chat se vocês gostariam de perguntar ou para o deputado, ou para a Bruna, ou para a Franciele. Eu acho interessante a gente abrir esse espaço, porque com certeza deve ter alguém aí que nunca teve contato com essa ideia, assim como o deputado não sabia do nosso projeto do Mais Saúde nas Escolas, e muitas pessoas não sabiam do projeto de lei, né? Que inclusive eu tenho uma pergunta que eu esqueci de fazer para o deputado e eu gostaria de fazer agora, que é se ele acha que tem uma previsão de aprovação, se a gente pode ter uma esperança aí para 2022, já começar as aulas do ano que vem com um projeto aprovado. O que você acha, deputado? Então, como eu ainda não conversei com o grupo que me procurou na época da pandemia, na época não, no início desse ano, ainda por conta da pandemia, eu acredito que se a gente conseguir fazer uma reunião com eles, a gente pode talvez até dar uma mexida no projeto, mas a minha ideia é que nós tenhamos na rede pública e privada, né, esse profissional para poder atuar. Então, assim, podemos mexer, podemos melhorar, mas eu gostaria muito de ver esse projeto andando, porque, olha, você vê, como é que são as coisas, né? As escolas que vocês citaram, que vocês estão atuando, são escolas que valorizam, são escolas que têm um perfil internacional e que eles investem nisso. Poxa, por que a educação internacional ela tem esse perfil e a nossa brasileira não? Sabe? Eu acho que está na hora da gente começar a nivelar por cima, não por baixo. Quando a gente tem um profissional desse, porque a gente não, eu não estou me atendo só apenas ao atendimento específico ali do socorro, eu estou falando de
de política pública de saúde, em que nós vamos falar de saúde para os cidadãos e cidadãs que irão crescer, irão com uma visão de saúde pública, de saúde coletiva para a rua. Então, assim, imagina, a comunidade escolar hoje, nós temos milhares de alunos aqui no DF, imagina milhares de alunos na rede pública e privada sabendo um pouco mais de saúde. Você acha que ele vai, de repente, se envolver com drogas, se envolver com essas drogas lícitas, né, o cigarro, tá sabendo dos perigos do cigarro, da bebida alcoólica? Então, ou seja, a gente vai estar promovendo saúde dentro da escola, cara. Eu acho que é um investimento a longo prazo, digamos assim, mas que lá na frente, daqui 20, 30 anos, nós vamos ter o resultado daquele aluno que começou a ter contato com um profissional de saúde que fala sobre as doenças, que fala sobre os riscos e tal. Então, eu acho que isso é um investimento que não tem preço, sabe? Hoje pode ser um investimento de um salário mínimo, de um salário do profissional, mas amanhã esse dono da escola ou esse gestor do Estado, no caso aqui o governo, vai estar promovendo um cidadão muito mais consciente do que é saúde, porque a gente não sabe, a gente só sabe que é saúde quando a gente vai no hospital e vê lá aquele pronto-socorro lotado. A gente tem que desafogar os hospitais. E como é que você desafoga os hospitais? É fazendo a prevenção. Não é à toa que os países mais desenvolvidos, eles investem na atenção primária. É o que nós estamos tentando fazer aqui em Brasília, é investir na atenção primária para que a gente não possa ir para a secundária, que são os hospitais. Então, a gerente, a Graciele, falou o seguinte, olha, não, nós temos um profissional que vai fazer uma triagem. Existem protocolos que o profissional de enfermagem ele pode fazer, independente se tiver o médico ou não do lado. Existem os protocolos. Se a gente fizer tudo através do protocolo, nós vamos evitar desse jovem sair do hospital, sair da escola e procurar um hospital. No SAMU, isso é assim. A gente, lá na ambulância, quando a gente vai na casa do paciente, a gente conversa com o paciente e passa todo o caso para um médico, do outro lado da linha. E o médico orienta o que fazer. Então, esse projeto pode ser melhorado, inclusive, em que as escolas terão até uma central de regulação. Por que não? Essa mesma central de regulação, seja na rede pública, através da nossa regulação, seja na rede privada, através de uma regulação sei lá, ou todo mundo regulado pela mesma regulação, sabe? E aí você vai ter o contato do profissional com o médico que vai saber o que fazer ali na hora. Não, pode ministrar aí uma dipirona nessa criança. Quem vai prescrever? É o médico, não é o profissional de enfermagem, é o médico que está prescrevendo através da telemedicina, que isso é previsto, isso é legal. Entende? Então, assim, a gente pode melhorar muito isso. Eu acho que nós estamos aqui dando um grande passo para o futuro, para a gente desafogar os hospitais de atenção secundária, terciária. E com relação também a muitos pacientes ostomizados, a ideia hoje, qual é? É você fazer inclusão. Como é que você faz inclusão, sabendo que mesmo essa criança esteja num momento saudável, mas ele pode, a qualquer momento, sofrer um mal súbito. Criança síndrome de Down, por exemplo, ela tem muita facilidade de engasgar, tem problema respiratório. Então, como é que você quer incluir o síndrome de Down na escola se você não consegue dar uma segurança também para o pai que ele não vai se engasgar, e se engasgar tem alguém para fazer a manobra de Heimlich nele? Então, assim, eu acho que vamos fazer inclusão e preparar para algo que daí vier. Muito obrigada, deputado. Tem uma mensagem aqui da Daniele de Souza Oliveira. Ela disse que ia perguntar justamente sobre isso, sobre o cronograma. Ela é estudante de políticas públicas da UNB e o assunto do projeto interessa muito. Com o objeto da pesquisa dela é justamente para apresentar um projeto que discuta sobre políticas públicas voltadas para a saúde, né, e voltadas também para a educação, nesse caso, que é dentro das escolas, né? Então, ela está dizendo aqui que era justamente sobre isso que ela ia perguntar. Eu tenho uma pergunta para a Fran, porque você citou agora, deputado, muitas doenças, né, pré-existentes. Se já aconteceu nas nossas escolas, eu falo nossas escolas porque a gente já adotou elas como nossas, né? As nossas escolas, já aconteceu algum diagnóstico precoce por parte das enfermeiras, né, por parte do enfermeiro que está lá atuando, algum diagnóstico de algum aluno por causa disso? Sim, Nayara. Quais são os mais comuns na primeira infância? Que é a síndrome da mão, pé e boca, tem também a síndrome do pânico, alergias alimentares, por exemplo, uma criança que vai à enfermaria frequentemente com dores de cabeça, então a gente já pode também pensar num problema de visão. Então, a gente, através do nosso primeiro atendimento, a gente faz essa triagem. A gente, no final do mês, a gente faz um relatório para todas as escolas, para todas as coordenações. Esse relatório, ele vai mostrar quais foram as turmas que mais foram para a escola,
quais foram os maiores atendimentos, quais foram as intercorrências, e com isso é muito importante para que a escola também possa trabalhar com as famílias. Por exemplo, uma criança em fase da adolescência, que tem muito síndrome do pânico, quando vai começar o período de prova, por exemplo. Então, a gente já fazendo esse mapeamento, tem como a gente passar para a escola, e a escola também conversar com os pais sobre isso. Muitas vezes a gente conversar com a psicóloga, então é possível sim, e acontece sim, a nossa equipe perceber que tem alguma criança com algum problema de saúde que pode ser evitado danos futuros. Então, com essa triagem que nós fazemos quando as crianças entram na enfermaria, então a gente faz sim e é possível. Obrigada, Franciele. Eu quero fazer uma pergunta agora para a Bruna, antes de eu ler o segundo comentário aqui da Dani. Bruna, você tem experiência com segurança do trabalho, né? Saúde e segurança do trabalho. Essas escolas que implementam o nosso serviço de mais saúde nas escolas, ela também traz o médico do trabalho? A gente atende, no caso, o corpo docente com relação à saúde ocupacional? Existe essa dinâmica também, ou a gente está focando mesmo só na saúde dos alunos com relação à enfermaria? Sim, existe essa dinâmica até por conta da sinergia, então nosso trabalho não é voltado apenas para os alunos, existe o trabalho voltado também para os funcionários, colaboradores da instituição, na parte de medicina e segurança do trabalho. Então, os nossos médicos fazem admissional, demissional, periódico, retorno ao trabalho. Então, a gente aproveita essa sinergia para que os próprios funcionários também tenham esse benefício. Lógico que não é um ambulatório geral, né? Até porque todas as escolas, normalmente, os próprios funcionários têm plano de saúde, ou então acabam se beneficiando pelo SUS também. Então, a gente faz, sim, toda a parte de medicina e segurança do trabalho. Ah, legal. Então aí já dá para englobar e atender todo mundo, né? Isso que é muito interessante. Então, a instituição que implementa uma enfermaria e que tem um médico, ela pode também aproveitar esse profissional para outras demandas que não sejam só as demandas de saúde dos estudantes ou do corpo docente no modo de emergência, né? Então, dá para aproveitar também nesse sentido. Eu não sei se é interessante para o deputado essa ideia, né, de oferecer saúde também para as pessoas que estão trabalhando, no caso seriam os servidores públicos das escolas ou os funcionários das escolas que implementam nas escolas particulares, ou nos centros universitários, como por exemplo a UNB ou o CEUB, que é um dos nossos clientes também. A Dani tinha feito um outro comentário falando aqui que, levando em consideração também as questões sociais, muitas famílias não têm condição de levar as suas crianças aos hospitais ou para fazer um acompanhamento, além de prevenir e identificar alguns casos precocemente, né? E precisem de algum tipo de tratamento. E também identificar casos de violência. Imagina, tem crianças que sofrem violência em casa por parte dos seus tutores, dos seus pais, ou dos tios, ou de pessoas que convivem com ela. Então, isso também é muito interessante, a gente poder endereçar esse tipo de situação, esse tipo de ocorrência. A criança chega com um machucado de casa na escola, ou ela chega com um comportamento psicológico diferenciado, como é que a gente vai poder endereçar isso, né? Porque a escola é um local de apoio para a criança também. Não é só a família, né, que serve de apoio. Os professores são aí a segunda família, né, daquela criança, daquele estudante. A Ingrid fez um comentário aqui. Temos algumas escolas, inclusive psicólogos disponíveis para os professores e toda uma rede de apoio. Saúde mental no ambiente escolar é muito importante. Tem surgido muito caso de depressão, né, em jovens e crianças, uma coisa que há alguns anos era nem imaginável, né, uma coisa que a criança está sob pressão o tempo todo, ela está sob pressão dos pais, da sua rotina de estudar. Muitos jovens que estão aí em período de vestibular, pré-vestibular, ficam estressadíssimos, ficam com quadro de burnout, de tanto que eles estudam para conseguir passar no vestibular. É interessante ter essa figura desse psicólogo. Para a gente poder finalizar, que a nossa live ficou um pouco mais comprida do que a gente imaginava, porque o assunto é muito importante e muito interessante, a gente acabou se estendendo um pouquinho. Inclusive, muito obrigada a todos que permaneceram com a gente até agora, os nossos telespectadores aí, a gente agradece, que realmente é um assunto muito interessante, é uma coisa muito bonita, né, a gente poder fazer isso. Eu vou agradecer novamente a presença do deputado Jorge,
a presença da nossa CEO, da Bruna, da Franciele Torres, que é a nossa gestora, e eu vou abrir então aqui para vocês, se vocês tiverem interesse sobre o projeto de lei do deputado, entrar em contato com a assessoria dele ou visitar o site, que é o www.jorgeviana.com.br, e também sobre o Mais Saúde nas Escolas, que é o nosso site da MedMais, que é www.medmais.com. Eu vou agradecer novamente. Se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer, fiquem à vontade, tanto o deputado quanto a Bruna e a Franciele, para a gente poder finalizar e podermos almoçar, que já está na hora. Bom, então eu agradeço a oportunidade de poder discutir sobre isso. Eu acho que, como eu falei, a discussão ela vai ajudar, né, a convencer. A gente tem, como eu falei, uma resistência da iniciativa privada pela condição hoje, no momento, mas eu acredito que, se colocar na balança, vai ser muito mais positivo. E é um dever social, né? Eu acredito, do próprio empresário da educação privada, que é essa concessão que ele tem em poder em prestar esse serviço e receber por isso. Eu acredito que é um dever social dele também ajudar na promoção da saúde. Então, o projeto ele vai muito mais além do que ter um profissional de enfermagem para atender uma criança que caiu e machucou. Não é isso. A gente está falando aqui de política pública dentro da escola, no lugar onde nós formamos pessoas, né, e que queremos que essa pessoa saia mais consciente, porque um dos maiores problemas que nós temos hoje no Brasil é a falta de consciência, a falta de investimento na saúde. Né? Então, não adianta a gente falar que a saúde é ruim, mas se você não entende nada de saúde, você tem que entender de saúde. Você tem que entender de segurança pública, você tem que entender de transporte, até para você poder cobrar. Alunos mais conhecedores são pessoas mais críticas e mais bem-sucedidas. Então, eu agradeço a MedMais, estou à disposição, né? Quero depois até conhecer os serviços que vocês prestam, né? Para poder até a gente tentar melhorar o projeto. A gente não pode esquecer uma coisa, viu, Nayara, que a gente não está querendo aqui tirar, de repente, uma atribuição dos educadores, porque nós temos nas unidades escolares os psicólogos, nós temos o psicopedagogo, nós temos as pessoas que fazem toda essa avaliação das crianças, com depressão, tudo. Só que o problema é que nós também temos uma deficiência nesses profissionais, a falta desses profissionais. Então, eu acredito que nós estaremos lá para ajudar, não é para usurpar função nenhuma do educador. Sabe, eu recebo muita reclamação porque nós temos, às vezes, um psicólogo para cobrir 10 colégios. Não dá. Então, se a política não está certa, vamos tentar ajudar. Né? Então, é isso. Estou à disposição e muito feliz por estar debatendo esse tema. E peço a ajuda de vocês para conseguir, porque não é fácil aprovar projeto assim, quando tem corrente contrária. Vai dar tudo certo. A gente está aqui vibrando positividade, com certeza. A gente vai conseguir, talvez não tão rápido quanto nós gostaríamos, mas é um interesse público, é uma política pública. Já está em discussão aí a nossa participante Daniele tem um projeto a respeito lá na UNB, então já tá como é que eu vou dizer assim, já é um assunto importante, né? Não é que a gente não tenha percebido, né? A comunidade escolar já percebeu, então eu acho que tem sim uma pressão pública, a gente vai torcer para dar tudo certo. Eu não sei se a Fran quer agradecer ou se a Bruna gostaria de falar algumas palavras para a gente finalizar. É só agradecer mesmo a você, deputado Jorge Viana, nossa CEO Bruna, Nayara, todos que estão conosco até agora, né, na live, e agradecer mesmo pela oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho e do nosso trabalho, que é belíssimo. É só vendo para vocês terem perceberem a importância que é o saúde na escola. Então, eu agradeço a oportunidade e eu tenho certeza que as escolas parceiras estão saindo na frente neste momento e também que as outras escolas também percebam a importância do Mais Saúde na escola. Eu agradeço de coração. Obrigada, Fran. É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Eu vou abrir agora para a Bruna poder fazer o agradecimento do nosso grupo MedMais. E aí a gente já pode partir para o almoço e para o final de semana. Vai lá, Bruna. Gostaria de agradecer a participação de todo mundo, principalmente até os nossos colaboradores. É muito bom ter vocês sempre, né, fazendo valer a presença de todos e conhecendo sempre cada vez mais da empresa que vocês estão e todos os outros nossos participantes, viu? Muito obrigada por tudo, um ótimo final de semana.